Olá a todos, eu sou Antônio. Vou estar apresentando o trabalho Tratamento de dados de imagens segmentadas histológicas de espermatozoides para o treinamento com redes neurais convolucionais. Aqui está o sumário do que vai ser apresentado. Bom, populações de animais que são criados na pecuária, no geral, elas dependem de diversas técnicas para garantir a saúde, a qualidade de vida e desenvolvimento daqueles animais. Entre essas técnicas, destaca-se aqui o espermograma, que nada mais é do que a análise de imagens histológicas, células, né, dos espermatozoides de indivíduos dessa população, para determinar a viabilidade reprodutiva de novas gerações, de saúde de animais e por aí vai. Como é uma aquisição de imagens, ela depende de uma análise manual. Uma pessoa observa essa imagem, separa elas e faz as suas conclusões. Então, existe um foco grande de desenvolver técnicas que auxiliem esse tipo de análise, até porque existem resultados muito diferentes numa mesma aquisição de imagens. Existem imagens que são bastante claras e objetivas em quais são as regiões de interesse que têm que ser observadas, outras que possuem diversas falhas, aglomerações, ou uma quantidade muito grande de áreas de interesse devido à natureza de aquisição de imagens histológicas. E um foco para resolver esse tipo de análise, né, para otimizar esse tipo de rotina, tem sido a aplicação de segmentação de regiões de interesse. Então, você utiliza um software que encontra uma região em que ele acha que se destaca, separa numa nova imagem. E essa nova imagem pode ser apresentada para auxiliar justamente na procura de regiões de interesse e fazer análise depois. No entanto, para fazer um software que separa essa região, ele precisa de diversos parâmetros que por vezes são dependentes do tipo de imagem, da aquisição dela, do tipo de célula, às vezes todas são células de espermatozoides, no caso, mas varia do tipo de animal, às vezes são, sei lá, alpacas, são touros ou qualquer tipo de animais que são criados. E daí cria-se uma nova etapa manual. Então, pensa-se se não teria um interesse, né, surge o interesse de encontrar novas técnicas que auxiliariam nesse quesito ou até mesmo poderiam substituí-la. Surge daí o interesse de aprendizado de máquinas, que faz, né, o uso das redes neurais convolucionais para análise de imagens. O aprendizado de máquina ele surge interesse porque ele justamente trata-se de encontrar parâmetros complexos de forma automática, automatizada. Ele tem tido diversos resultados revolucionários nos últimos anos e tornado cada vez mais acessível devido a gente ter hardwares que são cada vez mais potentes e podem ser realizados sem a necessidade de grandes supercomputadores. No entanto, para realizar qualquer tipo de análise com aprendizado de máquina, você tem que ter dados, né, que a imagem, os resultados partem muito bem estruturados, muito bem construídos. Isso porque a análise as redes neurais, elas pegam dados em que são conhecidos os resultados, fazem previsões, comparam suas previsões com os resultados conhecidos e vão se corrigindo, fazendo correções, né, de forma automática. E se os seus dados não estiverem muito bem construídos, a chance de ter algum problema aumenta muito. Então, é um foco de estudo você desenvolver bancos de dados adequados, bancos de dados que providenciem resultados melhores, mais rápidos, mais eficientes e por aí. Um exemplo de grande destaque é o Fashion MNIST, um banco de dados que foi foco de estrutura de dados, de imagens. No caso dele, ele focava em construir imagens, separar imagens e construir modelos de redes neurais que conseguiriam classificar o tipo de imagem. Então aqui a gente tem imagens de roupas, né, de camisetas, de calças e tudo mais. Logo, para análise antes de fazer qualquer análise de rede neural no estudo de espermogramas ou nas rotinas e tudo mais, primeiro precisa se passar pela construção de bancos de dados. Como fazer esses bancos de dados, uma vez que essas imagens são tão variáveis, são tão diferentes e tudo mais. Daí, o objetivo desse trabalho é partir das segmentações, né, já tendo as regiões de interesse, usar essas regiões de interesse para construir, então, bancos de dados dessas regiões e das imagens originais e identificar quais os tipos de imagens, quais os tipos de segmentações e técnicas que
talvez providenciariam resultados melhores e separar isso para uma análise futura. Bom, para isso, então, durante a segmentação, é feita uma separação, diversas imagens são obtidas, né? E dessa vez elas vão todas ser de interesse. Além das imagens da segmentação final, que são os exemplos A e D aqui, tem também a imagem, a região de interesse, mas com a sua região em volta. Isso é, caso tenha algum problema na separação exata, a região em volta pode ajudar a compensar isso, ou até mesmo só para localizar aquela região numa imagem. E também, como foi feito um corte, o sistema ele identifica uma borda. Essa borda ela possui um contraste muito alto entre a borda e o externo, que na imagem segmentada não é necessariamente verdade. Daí que esse tipo de imagem pode ser útil para justamente identificar bordas no quesito de um parâmetro de uma rede neural, algo do tipo. Todos esses tipos de imagens adquiridas são então focos de estudos para separação e criação de bancos de dados. Logo, elas serão classificadas de forma adequada. São retirados os dados lixos, que geralmente são feitos utilizando alguns parâmetros um pouco mais severos na segmentação. E utilizando então os índices e as classificações colocadas nas imagens, em cada tipo de segmentação, pode separar as imagens em pastas diferentes, e então estruturar essas pastas, para que elas vão ser utilizadas, qual o interesse daquele tipo de imagem, né? Então, olhando essas imagens que nós temos, né, os resultados, temos as imagens originais, temos as imagens segmentadas, e todas elas são de interesse para um treinamento de uma rede neural, seja para uma rede fazer a segmentação, seja para outra coisa, mas principalmente para realizar a segmentação. A imagem original é da onde vai ser partido, a segmentação pode ser utilizada como resultados. Qual segmentação é mais adequada? A segmentação final, com a região geral, somente a borda? Bom, essa é uma pergunta para se realizar durante a construção da rede neural. Nesse momento, a gente quer então pensar se cada uma dessas imagens é de interesse, e elas aparentam sim. Então, todas elas são, uma vez classificadas, vão ser separadas. Pegando aqueles índices, você consegue identificar todas as imagens que têm um dado índice. Então, dá-se um índice, por exemplo, para as imagens segmentadas, para as imagens com as regiões, e separa-se um script, uma linha de código que identifica as imagens com aquele nome, numa quantidade enorme, e separa todas elas numa pasta. E faz isso para cada índice. E com isso você consegue construir então os bancos de dados das imagens segmentadas, ou seja, uma pasta, né, uma região, e classificadas as imagens que foram segmentadas, que nada mais são do que essas imagens aqui, as imagens que são contornos, ou seja, somente a borda, e as imagens que são o contexto em volta. Essas imagens elas vão ser nossos alvos de treinamento junto com a imagem original, que também vai ser separada. Essas imagens, então, elas providenciam, você tem a original, que é da onde eu vou partir, por exemplo, um treinamento, e eu quero ter como resultado a segmentação. Então, eu preciso desses dois bancos de dados, e eles foram separados dessa forma, então. Porém, uma vez que eu obtenho um resultado, treinamento, como comparar? Como ter algum parâmetro fácil que às vezes você precisa observar? Daí surge a ideia de combinar a imagem original com uma versão dessa imagem que também é adquirida, mas não é segmentada, é antes de você fazer o corte, que é somente a região de interesse na imagem original. Combinando essas duas imagens e alterando valores de cor, é possível obter essa imagem aqui, que nada mais é do que a região de interesse. E tendo então essas imagens separadas, elas podem ser utilizadas depois no futuro para comparar se a segmentação com as redes ou algo, né, no caso, está obtendo um resultado adequado. Logo, né, obteve-se então esses 5 bancos de dados, né, utilizando os softwares da pré-segmentação. Pôde-se obter as imagens. Com essas imagens, pôde-se separar elas através dos seus nomes, dos seus índices, e elas foram separadas seguindo esses critérios, tendo em mente justamente a ideia de como cada uma pode ser utilizada. Aqui temos todos os bancos que foram utilizados e no futuro se espera você conseguir utilizar e aplicar esse tipo de dados, né, esse tipo de imagens, para fazer uma análise com redes neurais. Aqui são as referências que foram utilizadas. Muito obrigado.